Meus irmãos, vamos aproveitar que estamos assim em pé. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios. A carta aos Efésios é o Josué do Novo Testamento. Capítulo 3. Aos Efésios, capítulo 3. Vamos ler do versículo 14 até o versículo de número 21. Neste capítulo 3, Paulo apresenta duas causas. A primeira, a causa que ele apresenta como prisioneiro do Senhor por causa do evangelho que ele prega. No capítulo 3, versículo 1 até o 13. E a segunda causa é uma causa de oração, que ele disse assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Podeis sentar, irmãos? Glória a Deus. Nesta noite nós vamos estar aqui, meus queridos irmãos, fazendo um exercício de compreensão da palavra de Deus. Um exercício de compreensão da palavra de Deus para as nossas vidas. O apóstolo Paulo, escrevendo esta sua carta aos Efésios, a igreja de Éfesos, uma igreja bastante abençoada, Paulo escreve sua carta desde a prisão. Provavelmente a prisão que Paulo estava era a prisão de Cesareia, que ele passou 2 anos preso em Cesareia. E dali ele então escreve a sua carta aos Éfesos. E ele relata algumas coisas interessantes sobre a questão da oração. Ele disse que tinha uma causa para se colocar de joelho. O cristão, ele tem muitas causas para orar. Porém, existe sempre aquela que é proeminente, a necessária, a urgente, ou a proposital. Aquela que realmente vai em primeiro lugar. E ele revela algumas coisas interessantes sobre esta oração ousada que ele
faz a Deus, revelando a sua reverência para com Deus. Na reverência ele disse: me ponho de joelho. Não que estar de joelho seja a melhor posição para estar em oração. Porém, estar de joelho para um judeu significava uma atitude de reverência. Não importa a posição, o importante é a oração. Pode orar-se de joelho, em pé, andando, pulando, deitado. Como, por exemplo, uma pessoa que está paralisada em uma cama, ele não tem condições de dobrar os joelhos. Para alguns crentes, eles pensam que a oração só tem o seu verdadeiro significado se for feito de joelhos. Mas não é isto em si. O importante para Deus é a oração. Por exemplo, Jonas, você acredita que deu para ele ajoelhar dentro do ventre do peixe? Então são tantas as questões que eu e você precisamos analisar. Porém, para nós, por eu estou falando de mim, particularmente, gosto da posição de estar de joelho para orar. Não que seja mais santa, mas foi o que eu aprendi desde que me converti. E assim vou, mas também houve ocasiões que eu orava em pé, orei pulando, orei saltando, orei gritando. Então, fazer o quê? Mas a reverência dele aqui é em dobrar os joelhos. E ele também disse que ele revela uma alegria muito grande pela obra de Deus. E ele disse: de quem toma o nome toda a família da terra. Ele disse: olha, Deus é um Senhor que todos os integrantes deste planeta, queira cristão, judeu, muçulmano, seja quem for, invoca a Deus, ainda que não o conheça na sua totalidade ou na sua afinidade. Até o ateu, na hora da morte, ele grita por Deus, porque ninguém consegue ser ateu debaixo de fogo. Então ele também pede a Deus. Alguns usam certos nomes ou certos direcionamentos para estar dizendo a Deus. Porém, Paulo está dizendo que todas as famílias da terra tomam o nome. Em Atenas ele disse naquele altar ao Deus desconhecido que os atenienses adoravam até aquilo que não conhecia. E era precisamente aquilo que eles não conheciam que ele vinha agora dar o conhecimento. Outra questão sobre a oração, esta oração, é que Paulo revela uma confiança tremenda. Olha o que ele diz: para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder, mediante o Espírito no homem interior. Ele disse: para que vocês possam ter plena certeza de que o Senhor Deus há de fortalecê-los no homem interior a cada um de vocês. Uma oração sem exercício da confiança é uma tentação a Deus. Orar sem acreditar naquilo que está orando ou no Deus que está orando é chamar Deus para a briga. A Bíblia disse: sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus deve crer que Deus existe e que Ele é galardoador daquele que o busca. Então, quando vamos clamar a Deus, temos que ter confiança de que Deus vai responder a oração que estamos expressando a Ele. E se tivermos esta confiança, então estamos abrindo um caminho para que a oração seja atendida. Agora, meus queridos irmãos, esta é uma das mais extraordinárias orações que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Nós temos orações do Antigo Testamento, e aquelas orações do Antigo Testamento, elas revelam algumas questões prioritárias daquele que está orando.
Porém, esta oração de Paulo, ela se torna extraordinária ou ousada devido ao pedido que ele está fazendo. Ele não está pedindo para si, ele não está pedindo pela sua própria nação, ele está pedindo exclusivamente à igreja, pedindo para que o Senhor Deus conceda à igreja este pedido. Ele pede que o Senhor Deus conceda a cada integrante da igreja um poder no homem interior. Quando Paulo fala de homem interior, ele está falando do novo homem, que é nascido no novo nascimento, quando recebe a Cristo como Salvador. E existe o homem externo. Qual é o homem externo? É o homem natural, o homem do corpo natural. Então nós estamos em duas vertentes. Na vertente espiritual, quando nascemos de novo, e com esta vertente espiritual, nós comunicamos com Deus, que é Espírito. Adoramos a Deus em Espírito, oramos a Deus em Espírito, servimos a Deus em Espírito, andamos com Deus em Espírito. Este homem espiritual. Outros sim também tem a vida racional, ou a vida do homem no seu estado físico, ou de alma e físico. Quando Paulo está pedindo, ele não está pedindo para o homem físico. Não é para questões de nível natural. Não é para suprimento de necessidades naturais. Jesus já havia dito: não vos andeis inquieto por coisa alguma. O que Jesus queria é que a gente andasse sempre no terreno espiritual e buscasse, lutasse por coisas espirituais. E o próprio Paulo, em Colossenses 3, ele disse: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está assentado. Buscai as coisas de cima e não a das terras. Dá para você notar a diferença do evangelho para o pseudo-evangelho? O pseudo-evangelho se preocupa com as coisas da terra, com coisas materiais. O evangelho de Cristo te aponta e te leva a um objetivo para buscar coisas celestes. E ele disse aqui para que o Senhor pudesse dar um poder. Olha o versículo 16 e 17. Ele disse: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando-vos arraigados e alicerçados em amor. Este é o propósito dele. Haja em mim e haja em você um poder, que o nosso homem interior, o homem espiritual, seja invadido pelo poder espiritual. Porque o poder carnal pouco se faz pelo reino. Porque o reino de Deus não é carnalidade, não é matéria. O reino de Deus é poder no Espírito Santo. E ele está dizendo: eu quero que os crentes sejam crentes poderosos espiritualmente falando. Este é o propósito dele. Mas por que ele não pediu para que o Senhor desse a cada crente um apartamento? Porque ele não está preocupado com coisas materiais. Irmãos, Satanás fez uma obra de levar a igreja a se preocupar tanto com coisas materiais. E os crentes de hoje estão tão aferrados a essas coisas, tão aferrados, que eles não se preocupam mais com as coisas espirituais.
Bênção para os crentes de hoje é um carro novo, uma casa nova e até um cachorro novo. Isso é bênção, pastor. Bênção espiritual é novo nascimento, batismo com o Espírito Santo, cheio do poder, falar em línguas, profetizar, ter visões, cantando e celebrando o nome do Senhor. Isto é bênção, e é isto que Deus quer nos dar. As demais coisas vos serão acrescentadas quando colocarmos o nosso coração para pedir as coisas espirituais. O que você crê que Deus quer te dar? Um carro novo ou um poder extraordinário para realizar a obra dele? O que você crê que Deus quer te dar? Uma capacidade espiritual para fazer aquilo que Ele nos mandou fazer? Ou algo material para satisfazer o ego do nosso coração? A presença do Espírito Santo na vida do cristão é sinal de salvação. Paulo disse: ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito. É sinal de salvação. O poder do Espírito Santo é evidência de capacitação. Atos capítulo 1, versículo 8. E recebereis poder, e ser-me-eis testemunhas. A evidência número 1 na vida de um crente que ele está cheio do Espírito Santo é o desejo de testemunhar. Se não há esse desejo de ser uma testemunha de Cristo, não é contar testemunho, é ser testemunha. São coisas diferentes. Contar testemunho é eu relatar alguma coisa que recebi de Deus. Agora, ser testemunha é falar daquilo que Jesus realizou em favor do pecador. E uma evidência de que você e eu estamos cheios do Espírito Santo é esse desejo de ser testemunha. Ninguém que recebeu a Cristo como Salvador e está cheio do Espírito Santo consegue ficar calado num lugar, num ambiente onde as pessoas não conhecem a Jesus. A igreja dos dias odierno fracassaram por quê? Porque tem muitas testemunhas ocultas. Eles passam 3 anos num curso na faculdade e ninguém na classe sabe que ele é crente. São testemunhas ocultas. São os verdadeiros José de Arimateias e também os Nicodemos da vida, que seguem ao Senhor ocultamente. Passa 10, 20 anos trabalhando na mesma empresa e ninguém sabe ali que ele verdadeiramente é um cristão. Mas um cheio do Espírito Santo, ele já chega contando para todo mundo e dizendo: olha, eu sou cristão, Jesus entrou na minha vida, mudou a minha vida, transformou meu coração e fez de mim uma nova criatura. Todo mundo já fica sabendo logo na entrada. Agora os demais ficam se escondendo. E nos dias de hoje que o pessoal, na minha época de cristão, né, que a gente carregava a Bíblia, as pessoas olhavam e falavam: vai o Bíblia. Hoje está muito diferente, muito mudado. Não estou dizendo que carregar a Bíblia te faz você cristão, mas era uma forma que as pessoas identificavam: ali vai um crente. Ali vai um crente. Uns diziam que era desodorante de crente. Você é dessa época também, não adianta você olhar para mim assim. Outros diziam, são os Bíblias, são os aleluias. Era assim. Hoje, irmãos, as pessoas estão dando até título de cidadão para a gente. Na nossa época, irmão, você estava no culto e pedra estava caindo em cima lá do telhado.
E era aquelas congregações que eu vou dizer uma coisa para você. Era mais quente do que o fogo do purgatório. Aquilo era um calor que os crentes suavam, mas se juntava no glória, no poder. As pessoas conheciam por todo lado. Era assim. E o que aconteceu conosco? Nós nos socializamos. Tornamos sociais. Nos tornamos um pouquinho mais... É frio mesmo, espiritualmente falando. Mas o apóstolo está dizendo, a evidência de que o Espírito Santo está em você é que ele capacita você para ser testemunha. Jesus, quando deu o poder do Espírito Santo aos discípulos, ele disse: recebereis poder para ser minhas testemunhas. E nós precisamos hoje de testemunhas poderosas, cheias do poder, que tem fogo nos olhos e que abre a boca e prega o Evangelho. Aleluia. Paulo está pedindo isto. Nesta oração ousada de Paulo, no versículo de número 17, na parte B do versículo, ele disse: estando vós arraigados e alicerçados em amor. Primeiro ele pede poder, agora ele pede para a igreja de Éfeso, que seja uma igreja que manifeste o amor fraternal. Poder e amor, amor e poder. O Evangelho é o poder de Deus, que é manifestado através do amor na vida de cada cristão. Ele diz, olha, que eles tenham amor fraternal. E ele está falando para a igreja de Éfesos, que eles tenham um amor fraternal. Se fosse para a igreja de Corinto, parece que a mensagem pegaria com mais aplicabilidade. Porque a igreja de Corinto, quando se reunia, antes de celebrarem a Santa Ceia, eles tinham uma festa ágape, ou a festa do amor. Esta festa ágape, esta festa do amor, era uma festa em que cada cristão, cada crente da igreja de Corinto, trazia um prato de uma iguaria, um alimento. Então, um exemplo, o Edson, por ter muito dinheiro, chegava lá com uma leitoa assada. Eu, meio fraquinho de dinheiro, chegava com farinha seca. Só que quando o Edson chegava lá, ele já fazia aquele grupinho da orquestra, ele disse: a leitoa assada é só para nós. E eu, com a farinha seca, molhava com a água do bebedouro. Era assim. Não havia aquela interação no prato da comida. Então o pobre levava arroz puro, comia arroz puro. O mais ou menos de vida levava salmão no molho de maracujá e comia salmão no molho de maracujá. E era assim. E havia uma briga entre eles. Porque se você faz parte de uma igreja... Ixi, eu não ia entrar por esse caminho. Se você faz parte de uma igreja, porque na igreja, irmãos, o que dá problema é comida. Na igreja o problema é comida. O crente dá glória a Deus, aleluia, mas quando chegou na hora da comida, parece que eles incorporam o espírito de sete boia. E eles ficam desesperados por comida. Já estive em culto que alguns irmãos saíram em sanfanão por causa de maionese. Imagina um trem desse. Então nessa festa, depois que terminava isso, eles iam celebrar a ceia do Senhor. Aquele que comeu por arroz e farinha, como que você acha que ele estava? O seu espírito, a sua alma, na hora de celebrar a Santa Ceia. Ele estava olhando para o outro e dizendo: como que ele vai dizer que ama Jesus, se na hora de dividir a comida, eu fiquei com a minha farinha seca e ele com aquele prato esplendoroso que ele comeu?
Então, se fosse para a igreja de Corinto a palavra, a prática do amor fraternal, mas Paulo está trazendo uma mensagem de nível universal. E como ele está trazendo uma mensagem de nível universal, serve para Efésios, serve para Coríntios e serve para Satuba, serve para todos nós. Então eu e você precisamos entender que o amor fraternal, ele deve passar no nosso coração, no meu, no seu. Amar a pessoa não é estar abraçado e lambendo ela. Esquece. Isso não é amor, isso é lambição. Amar é desejar o melhor e fazer o melhor que eu posso e sei em favor do próximo. Quando eu não posso fazer algo que eu não posso fazer para dizer que eu amo. E se eu não posso fazer, eu também não tenho que comprometer o outro para fazer no meu lugar. Então amar é isso. Existe uma diferença muito grande entre amar. O que você prefere? Você como cristão, seja honesto com você. Que todo dia, eu te mande uma mensagem via WhatsApp, dizendo: meu irmão, que maravilha, você é o melhor crente. Olha, hoje, antes de Jesus visitar cada estrela, ele visitou a sua vida e aquela questão toda. Ou que eu não mando nenhuma mensagem de WhatsApp para você, mas todo dia de manhã eu te apresento diante de Deus. Qual das duas coisas que você precisa? Qual das duas coisas que você quer? O verdadeiro amor é aquele que apresenta a pessoa diante do trono de Deus. É aquele que se preocupa com a pessoa, que levanta altas horas da madrugada e dobra o joelho no pé da cama e diz: Senhor, o fulano, a fulana, o Bertano, não tive nem sequer condições de vê-lo, mas Senhor visita, abençoa. Isto é amor, meu irmão. Porque a Bíblia disse que aquilo que a tua mão direita fizer, a tua esquerda não fique sabendo. Mas o que aconteceu? Nós achamos que a pessoa nos ama porque ele está sempre ali. Seu aniversário, sapato clomo alemão, né? No seu aniversário, envelopinho. Seu aniversário, bolo. Isso não é amor, irmão. Paulo disse: a ninguém deveis nada, a não ser o amor. O amor. Como é que eu pago o amor? Amando. E como é que eu posso amar? Fazendo o melhor. E o que é melhor para fazer por você? Apresentar você diante de Deus. Isso é o melhor. A oração é para ser fortalecidos no amor. O amor é a virtude mais importante que pode haver. Para você ter uma ideia, como o amor é tão importante, que ele está entre o capítulo 10, ou melhor, capítulo 12 de 1 Coríntios e o capítulo de número 14. No capítulo 12 fala dos dons, mas entre o 12 e o 14 tem o 13, como que dando o equilíbrio. Dando equilíbrio. Paulo fala dos dons de profetizar, de falar em línguas no capítulo 12. E no capítulo 14 ele também volta a falar da questão dos dons. Porém no capítulo 13 ele fala do amor. Ele diz: olha, o fiel da balança para o capítulo 12 e o capítulo 14 é o amor. Só que na questão do 12 ele está falando de dons. No 14 ele está falando de dons. Mas no 13 ele está falando de caminho. E eu mostrarei um caminho mais excelente. Então o amor não é um dom. O amor é um caminho. Caminho significa que eu preciso andar. Andai em amor. O dom é um exercício esporádico. Você não profetiza toda hora. Você não fala em línguas toda hora. Você não tem visões toda hora.
Mas amar, você tem que amar todo o tempo. O amor tem que ser constante. Então andar no caminho do amor. Se não tivermos dom, se não tivermos ministério, mas se tivermos amor, então Paulo disse: se eu tiver amor, o amor é paciente, é longânimo, é benigno, tudo suporta, tudo espera, tudo sofre. O amor. Então, se você conseguir amar uma pessoa, é melhor do que você profetizar para ela. Já viu que nas nossas igrejas, olha aí para o seu irmão, profetiza para ele. Faz 3 meses que aquele irmão está numa briga terrível com o outro. Ele olha e diz: eu vou profetizar para você? Não está melhor a gente dizer: olha para o seu irmão, mas que haja somente irmão, né? Olha para o seu irmão e diga: eu te amo. Aí você vai começar a procurar os irmãos para sentar perto no culto, né? Aquele que eu amo, aquele que eu não amo, então eu sento longe do que eu não amo, para que quando o pastor ou o pregador ou alguém falar, vire para o seu irmão e diga: eu te amo. Difícil, né? Agora, o amor é a condição para realizar a obra de Deus. Se você quer realizar alguma coisa para Deus, você precisa amar. E amar o não amável. Porque amar aquelas pessoas que nos amam é fácil. Nos amas. Mas amar aquele que não nos ama não é fácil. Não é fácil. E o nível de amor que eu devo devotar ao próximo: amais uns aos outros assim como eu vos amei. Jesus não disse para você e para mim que nós devemos amar no nível do nosso amor. Porque tem crente que não ama nem a ele mesmo. E do mesmo jeito que ele não se ama, ele quer devotar esse tipo de amor ao outro. E não é este amor. O amor é de nível de Cristo. Assim como eu vos amei. E como foi que Cristo nos amou? Como foi que Ele nos amou? Estar disposto a morrer pelo seu irmão. Pastor, o senhor está de brincadeira. Amor é isto. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo também como a si mesmo. O terceiro aspecto dessa oração ousada de Paulo é para que a igreja de Éfeso compreendesse o amor de Cristo. Agora, existe uma compreensão intelectual. A compreensão intelectual é aquela compreensão que não causa mudança naquele que compreende. É como se a pessoa fosse amada por alguém que ele não amasse. Dias atrás um menino me procurou e disse: pastor, eu estou cheio de amor pela fulana. Mas ela não sabe. É um amor intelectual. Ela, quem sabe, até sabe que ele está com intenções, né, menino? Porém, ela não sabe. Amor intelectual é aquele amor que não há mudança, não há toque por dentro. E intelectualmente nós sabemos que Jesus nos ama. A mensagem do amor de Jesus para conosco muitas vezes não causa mais arrepio na alma, não nos leva mais às lágrimas, porque intelectualmente nós já estamos convencidos de que Ele nos ama. Agora, Paulo queria que eles compreendessem o amor de Cristo, não intelectualmente, mas muito mais além, que eles experimentassem este amor, sentir ser amado por Jesus. Sentir, ter essa experiência. Irmãos, o amor de Jesus para cada um de nós é como ondas líquidas. Nos toca profundamente. Vai além daquilo que a gente imagina. É um amor que nos constrange, como diz o apóstolo Paulo. O amor de Cristo nos constrange. O que é ser constrangido? É se submeter passivamente a uma situação.
este tipo de amor que Paulo queria que a igreja de Éfeso compreendesse. Em quarto lugar, a oração ousada de Paulo também tinha como propósito a plenitude de Deus. Olha o versículo de número 19, a parte B deste versículo. Para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. O que é isso que Paulo está pedindo? Irmãos, suponhamos que este copo aqui não tenha nada de água. Ele está em que estado? Um copo sem água, ele está no estado vazio. Suponhamos que este copo está com 1/4 de água. Um copo com 1/4 de água, ele está mais cheio ou menos cheio? Menos cheio. Suponhamos que esse copo de água esteja pela metade. Ele está o quê? 50% cheio e 50% vazio. 3/4 significa que ele está o quê? Meio cheio ou meio vazio? Meio cheio, né? E suponhamos que ele esteja até a tampa. Como é que ele está? Pleno. Entendeu? O que é que o apóstolo Paulo está orando? Ele está dizendo, olha, que os crentes de Araçatuba estejam plenos de Deus. Haja uma plenitude de Deus na vida deles. Este era o desejo desta oração. Devemos ser cheios da plenitude do Filho. Também devemos ser cheios da plenitude do Pai. Mas também devemos ser cheios da plenitude do Espírito Santo. Este é o ideal de Deus para você e para mim. Que haja uma plenitude de Deus em você. Que haja uma plenitude de Cristo em você. Mas que haja também uma plenitude do Espírito Santo em você. A oração de Paulo é: sejam plenos, sejam cheios. O Pai nos enche do seu amor. Essa é a plenitude do Pai. João 3,16, o que disse? Porque de tal maneira amou Deus ao mundo. Então a plenitude do Pai é amor. Deus é amor, não é o que disse João? A plenitude do Pai é amor. Então Ele quer que você esteja pleno do Pai, ou pleno de Deus. E a plenitude é amor. Então o que Ele quer? Quer que você e eu estejamos plenos de amor. A plenitude do Filho é a graça. Lembra da bênção apostólica? O amor de Deus, a graça de Jesus Cristo. A palavra graça, caris, é favor. Então Paulo quer aqui que Deus nos deixe cheios, plenos de favor, cheios de graça, cheios de favor. Agora, tanto o amor de Deus na plenitude é para que eu tenha e comparta. Tanto a graça de Deus é para que eu tenha e comparta. Agora, no Espírito Santo, comunhão. Comunhão, estejamos plenos de comunhão. A palavra comunhão é koinonia, ter todas as coisas em comum. Não há nada obstaculizando a entrada do Espírito Santo na sua vida, e não há nada obstaculizando que você entre na presença dele. É por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios 5,18, ele disse: não vos embriagueis com vinho, não chape o coco, não se embebede, não se embriaguem, mas enchei-vos do Espírito. É esta plenitude que o apóstolo está desejando na sua oração. E ele disse: por esta causa eu me ponho de joelho.
Muitas vezes nós vamos para a oração pedindo para Deus nos tornar plenos do seu amor, plenos da sua graça e plenos da sua comunhão e poder do Espírito. Mas esquecemos que o objetivo é pedir para que a igreja, para que o meu irmão, ele sim seja pleno de amor, para que a igreja, o meu irmão, ele sim seja pleno da graça, para que o meu irmão, aquele que congrega comigo, seja pleno do poder do Espírito Santo, porque quando eu peço para o meu irmão, Deus derrama sobre mim. A oração funciona assim. A oração, sabe como que ela funciona? Enquanto você pede pelos outros, Deus atende a sua necessidade. Atende os outros e atende a sua necessidade. Porém, quando nós vamos para diante de Deus, nós vamos mais preocupados com o nosso. A nossa oração sempre está na primeira pessoa. Eu, e se tiver mais um lugar é eu também. Sempre eu. Sempre eu. E isso não é oração. Nós precisamos aprender a orar como Paulo. Vê que Paulo aqui não está pedindo nada para ele. Ele está pedindo para a igreja. Por isso esta oração dele se reveste de uma importância muito grande. Qual é a nossa atitude? Quando nós vemos algum dos nossos irmãos errado, o que nós fazemos? Ao invés de apresentar ele a Deus em oração, nós começamos a murmurar, criticar, apontar o dedo. Meu irmão, o meu irmão não vai mudar pelo fato de eu apontar o dedo no seu erro. O meu irmão não muda pelo fato de eu criticá-lo. Não! O que faz com que o meu irmão mude é eu apresentá-lo diante de Deus e não apresentar o seu defeito diante de Deus. Senhor, estou aqui porque hoje, o senhor sabe, o Joberson, né? Nós compramos 4 marmitex, ele comeu 3. Não, não é isto. Isso não é oração. Se existe um lugar onde eu não posso apontar a falha do meu irmão, é diante de Deus. Quem é o acusador dos nossos irmãos? A Bíblia não diz que Satanás é o acusador? Como é que eu vou para diante de Deus e vou relatar todos os defeitos e falhas do meu irmão? Não, não é por aí. Deus já vai dizer, olha, o diabo chegou primeiro. Ele já me falou tudo isso, o que você está fazendo já está atrasado. Quando eu vou para diante de Deus em oração, eu tenho que fazer como Paulo. Enche o meu irmão de amor, Senhor. Enche o meu irmão de graça. Enche o meu irmão do poder do Espírito Santo. Usa ele, abençoa ele, abre a porta diante dele. E Deus disse, aí eu estou ouvindo. E aquilo que você precisa, eu estou respondendo. Essa desgraceira que apareceu aí, vou colocar você debaixo do meu joelho. E crente não é macumbeiro. Crente é a imagem do Deus Todo-Poderoso. Ele ora pedindo plenitude de Deus para a vida do irmão. E se o irmão for gordinho, imagine você debaixo do joelho dele. Você está morto. E por último, Paulo, nesta oração ousada, ele leva a uma conclusão. Olha o versículo 20. Ora, este versículo é aquele versículo que, quantas vezes eu não fui consolado com ele. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Se você está com a sua Bíblia aberta e você tem uma caneta e quiser anotar debaixo dessa palavra infinito, o que é algo infinito? Não tem fim. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos
ou pensamos. Você não precisa nem pedir, basta pensar. Se a sua oração corresponde do versículo de número 14 até o versículo de número 19, basta você pensar. E se você pedir, Ele faz infinitamente mais. Se você pensar, Ele faz infinitamente mais. Pensar. Nesses dias em que a nossa mente anda como que uma maquininha pensando em coisas que não se devem, e se a gente começasse a pensar em coisas boas em direção à vida de nossos irmãos, à vida de nossa igreja, à vida de nosso povo, se a gente começasse a pensar, Deus abrindo porta grande diante do necessitado, Deus fazendo coisas grandiosas com os crentes de nossa igreja. Imagine o que poderia acontecer. A Bíblia diz que Deus vai fazer infinitamente mais. Eu posso pensar 10%, mas Deus não coloca porcentagem. Eu posso pedir 10%, mas Deus não coloca porcentagem. O dele é infinito, 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 infinito e infinitamente mais. Um poder infinito, um amor infinito, uma graça infinita. O que é que Paulo está querendo? Que os crentes vivam isto. Ai, pastor, é impossível. Não, meu querido irmão. O que está na Bíblia é possível para você e para mim. Experimentar essas coisas infinitas. Deus tem capacidade de responder a nossa oração. E a forma dele responder eu estou trabalhando numa mensagem para domingo que chama o plano B. Não, domingo tem as irmãs, né? Meu Deus do céu. A gente muitas vezes pensa que o nosso plano é o ideal. O nosso pedido é o ideal. O nosso pedido não é o ideal. É por isso que Romanos disse que o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis, porque orar, nem como convém orar, a gente não sabe. Mas Ele intercede. Toma aquelas palavras minhas e tua, todas torcidas e retorcidas, e Ele as endereça diante do trono de Deus. Ele consegue falar com Deus na linguagem própria dos céus. Você fala com Deus na linguagem humana, o Espírito Santo toma a sua linguagem humana e consegue transferir para a linguagem espiritual, a linguagem de Deus, e reordena o seu pedido diante de Deus. Ele nos dá a nós essa certeza, a capacidade de Deus responder à oração. A questão de oração, irmão, até o silêncio é uma resposta. O não também é uma resposta. Se você vai orar, tem que estar preparado para 3 atitudes de Deus: espera, vou te dar, ou não vou te dar. Não é assim que fazemos com os nossos filhos? Pai, eu queria uma moto. Espera, quando você tiver com 18 anos você compra. Pai, eu queria um doce. Vou te dar. Pai, queria dormir fora de casa. Não vou deixar. E é assim que nós agimos. Deus age da mesma forma. O não de Deus é resposta de oração, meu irmão. Intentamos ir para a Bitínia e o Senhor, o Espírito do Senhor, nos fechou a porta. Nem todas as portas abertas foram abertas por Deus. Não se equivoque.
Ai, abriu uma porta aqui, é de Deus. E aí entrou e está cheio de demônio lá dentro. Como é que Deus abre uma porta dessa natureza? A minha oração é: Deus, abra as portas que o Senhor tem para a minha vida e que está no teu coração, e fecha todas as demais que não pertencem a ti, para que eu não me equivoque. E as portas muitas vezes que se abrem, chamando convidativo, a gente pensa: Deus abriu, e não é por aí, Deus não abriu. Temos que ter mentalidade espiritual para entender e discernir aonde está Deus. E quando nós começamos a entender isso, você vai ver que a vida começa a ficar um pouco mais suave. Mais suave. Então Deus tem essa capacidade de responder à oração. E aí, Paulo já não está mais se aguentando, né? Não está mais se aguentando. Você que ora, e eu espero que todos vocês oram, chega um momento na oração que você se transborda de uma tal maneira que você não sabe se os céus desceu ou se você subiu. Você entra no santo do santo, a fumaça te esconde, só teus olhos me veem. Debaixo das suas asas é o meu refúgio, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é meu prazer. Paulo já não está aguentando mais, e ele conclui isso no versículo 21. E olha o que ele disse: a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre, sempre e sempre, amém. Ele se transborda de uma tal maneira. Naquele momento de oração, o Espírito Santo o eleva, e ele disse: a ele a glória, a ele o louvor para todo sempre. Meu irmão, quando você toca os céus de Deus com uma oração, o seu espírito transborda e nada em águas profundas na presença daquele a quem a sua alma se rende em lágrimas e adoração. Ele faz isso. A ele a glória. Louvamos a Deus porque Ele responde a oração. Você está num lugar onde é resposta de oração. Muita gente passou por aqui orando, chorando. Esses bancos, eu não sei quantos anos tem, mas deve ter aí em torno de 40 anos cada um. Tem marcas de lágrimas de gente que chorou aqui. Felizes são os crentes que sentam num banco desse, aonde um crente outrora orou e chorou. Feliz obreiro que senta numa cadeira dessa, aonde outros obreiros, quem sabe, já partiram para o Senhor, mas um dia dobrou o joelho e marcou essas cadeiras com as lágrimas. É feliz, irmão. Feliz os que tocam esses instrumentos de pessoas que outrora tocaram e que tocaram o coração de Deus através da música. Feliz, feliz sou eu de estar aqui nesta noite, numa igreja onde homens que marcaram na sua geração por aqui passaram. Eu simplesmente estou pisando numa estrada que alguém um dia abriu. Outros vieram com facão, com machado, cortando os galhos e árvores mais grossas. Eu venho tranquilo, porque alguém passou fazendo a picada, outro veio fazendo uma vereda, veio outro que veio e fez a estrada, teve outro que pavimentou. Eu já estou rodando em alta velocidade porque alguém passou primeiro. Então Paulo, eu acredito que quando os irmãos leram a oração de Paulo, eu creio que aconteceu um avivamento tão grande naquela igreja, porque é o coração do apóstolo que está ali diante do trono, é o desejo dele. E qual é o pai que não quer o melhor para os seus filhos? A Ele a glória, a Ele o louvor e o domínio para todo sempre. Somos bem-aventurados, ficamos em pé. Somos felizes nesta noite.
por estarmos na casa do nosso Deus. Saber que o próprio apóstolo Paulo orou por nós, pediu por você, pediu por mim. A oração dele é extensiva. Não era somente para Éfesos, não era somente para Colossenses, Filipenses, Tessalonicenses. Não era. Não era para os romanos, os coríntios. Não, a oração dele era para nós. Ultrapassou tempos, estações, inverno, verão, outono, primavera. E ela veio vindo e chegou nesta noite para dizer a você e a mim: há um desejo no coração apostólico, que você seja pleno, que você seja cheio, que você seja cheio de amor, que você seja cheio de graça, que você esteja cheio do poder e da comunhão do Espírito Santo. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Espírito do Senhor, nesta noite estamos na tua presença. Tu és o Deus de nossas vidas, o Senhor que sempre tem estado conosco. Somos gratos a Ti, meu Senhor, por tudo que fizeste por cada um de nós, e pela oportunidade esta de estar hoje aqui, entendendo, Senhor, que Tu nos ama e deseja para nós, Senhor, o mais belo, o mais lindo, o mais extraordinário. Por esta causa nos colocamos de joelho, prostramos-nos diante da Tua presença e cremos que Tu és o Deus de nossas vidas. Abençoe a Tua igreja, abençoe com poder no homem interior. Revista-o, Senhor, de amor, de graça, e faça com que cada um de nós, meu Deus, possamos compreender com perfeição a Tua vontade. Nós Te amamos e queremos experimentar o profundo da Tua graça, o profundo da Tua graça. Yanamagaso terrebacata magahoya gasuya. Senhor, estamos na Tua presença, no lugar propício, aonde o Senhor pode enviar o Seu Espírito Santo e tomar nossas vidas de uma forma extraordinária, incendiar o nosso coração, inflamar a nossa alma com a Tua presença. Te louvamos, Senhor, Te adoramos. Quantos digam comigo glória a Deus?